Hoje, se a gente for olhar em volta, a maioria das pessoas tem realmente uma tendência a ganhar peso e, somado a isso, ao nosso estilo de vida atual, a gente vai combinar na obesidade. Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, eu tenho tanto beijo para mandar. O Samuel Duarte, a Lucy do Açaí, deixa eu ver quem mais aqui que disse: Gi, eu assisto teu programa sempre. A Luciana Corretora, é um tantão de gente e aos pouquinhos eu vou deixando beijo, abraço para todo mundo. Gente, no programa da Gi de hoje, nós vamos falar sobre um tema sempre muito atual, sempre tem gente passando por isso e com certeza você pode indicar, mandar uma flechinha desse programa para alguém sobre obesidade. Hoje aqui no consultório da doutora Isabela Bússolo, que é endocrinologista. Seja muito bem-vinda ao programa da Gi. Obrigada, Gi. Queria te agradecer pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. E principalmente falando de um assunto que está sempre tão em alta, que tem tanto mito, tem tanto assunto para a gente falar. E, como você mesmo falou, cada vez mais prevalente, né? Então, doutora, como é que a gente pode falar sobre obesidade? Como é que pode isso? Porque, assim, para ganhar 2 quilos é um já. 3, 4 é um já. Para emagrecer 2 é difícil. Mas o que é a tal da obesidade? Eu já tenho uma predisposição genética, eu já nasço com isso. Como é que funciona isso ali para algumas pessoas serem magrinhas e outras com aquele sobrepeso, aquela obesidade, não é sobrepeso, a obesidade é o extremo. Como pode isso? É uma situação cada vez mais prevalente, né, Gi? Então, hoje, se estima que 60% da população brasileira esteja acima do peso e 20% com obesidade. E dados que a gente tem para 2035 são de que esse número dobre, de que 40% das pessoas no Brasil estejam convivendo com a obesidade. Então, o que é importante a gente ter em mente é que sim, precisa do fator genético. A genética ela é responsável por 50% a 70% do nosso peso. Então, tem aquelas pessoas que realmente são magras e sempre vão ser magras, né, que não têm uma genética favorável para o ganho de peso. Mas não é o que a gente vê acontecer na maioria dos casos, né? Hoje, se a gente for olhar em volta, a maioria das pessoas tem realmente uma tendência a ganhar peso e, somado a isso, ao nosso estilo de vida atual, a gente vai combinar na obesidade. Então, é alimentação ultraprocessada, sedentarismo somado ao estresse, privação de sono, muito tempo de tela. Então, a gente fica cada vez mais sedentário, tudo que nós fizemos é de carro, é elevador, então nós nos movimentamos cada vez menos. E aí, somado a isso, né, ao excesso de calorias, ao meu fator genético, eu vou desenvolver o sobrepeso ou então a obesidade. Porque a regra é clara, né? Como se diz no futebol, né, Rodrigo? A regra é clara. Se tu ingerires mais do que tu gastas, tu vai estar acumulando e vai estar em formato de gordura pelo corpo inteiro. Mas a gente falava antes nos bastidores, essa romantização. Porque às vezes tem aquela questão de amor próprio, de auto-amor, mas eu sou gordinha e sou feliz e tá tudo bem. Gente, eu acho que essa não é a questão. A questão é, tu estás no sobrepeso, tu estás caminhando para uma obesidade mórbida, não quer olhar para isso como doença. E é doença, porque tudo bem se amar, que bom que porque a gente não precisa ser todo mundo igual. Deus me livre de ser todo mundo igual, magrinho e tal. Não é isso. Mas é não olhar a obesidade como uma doença, né? Exatamente. Até porque para a pessoa conseguir procurar ajuda e encarar um tratamento, ela vai precisar se amar, ela vai precisar de amor próprio, né? Sim. Então não é só sobre isso, mas eu recebo muito no consultório pacientes com: mas eu estou acima do peso, mas meus exames estão todos normais. E o que precisa ficar claro é que esse período de exames normais, ele costuma durar alguns anos, mas a gente sabe que em algum momento a conta chega. Então, estar acima do peso
estar com obesidade nunca é saudável. A obesidade por si só ela é uma doença que vai acarretar várias outras. Então, diabetes, alteração de colesterol, doença cardiovascular, infarto, AVC, gordura no fígado, hoje tão prevalente, né? Problemas de artrose, joelho, quadril. Então, tudo isso são doenças decorrentes da obesidade. De nada adianta eu tratar só a pressão ou só o diabetes e não tratar... Eu digo que é o fundo do iceberg, né? A ponta é o diabetes, por exemplo, mas por baixo o que trouxe esse diabetes é a obesidade. Então, é a causa, né? É a causa de tudo isso. Então, apesar de existir muito essa questão da romantização, o que a gente busca hoje não é um padrão estético. Nós sabemos que o paciente que uma vez desenvolveu obesidade, talvez esse paciente nunca venha a ter um IMC normal, por exemplo, né? Ou ter um corpo de padrão, assim. Não é isso. Hoje, existe um novo conceito de obesidade controlada. Então, o que é isso? Seria o paciente com obesidade conviver 10% com 10% abaixo do que seria o seu peso de vida máximo. Né? Então, se um paciente de 100 quilos, por exemplo, que atingiu na vida dele, ele consegue hoje com 90 quilos se manter bem, numa alimentação boa, fazendo atividade física, ele está longe de estar no seu peso ideal, provavelmente, mas ele já diminui muito o risco dele de desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes, ele já melhora muito as comorbidades quando elas estão presentes. E a questão assim, ó, da inflamação, né? Porque quanto maior a gordura, mais inflamado vai estar esse corpo, mais difícil de emagrecer, né? Exatamente. Né? A obesidade, por isso que nós precisamos dela ser uma doença, porque ela gera toda uma inflamação crônica no organismo mesmo, com uma resistência à ação da insulina, né? E aí isso tudo gera uma alteração lá no nosso centro de fome cerebral, que controla nosso apetite e nossa saciedade, e aí começa um desbalanço, né, de um aumento de fome, uma redução de saciedade. Então, esse paciente com sobrepeso e obesidade, ele passa realmente a comer mais e a precisar de mais calorias para se sentir satisfeito, principalmente de comidas palatáveis, que nós chamamos, comidas gordurosas, comidas com açúcar, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil realmente controlar isso. Eu gosto sempre no programa da Gi de frisar assim, a questão psicológica, a questão mental, o quanto que é importante olhar para isso, o quanto é importante assim, né? E eu digo que não é uma coisa só, né? Porque daí tem o endocrinologista que vai te ajudar, o psicanalista, o psicólogo que vai te fazer enxergar o porquê disso tudo, e daí depois tem o personal trainer, tem, enfim, a academia que vai te fazer eliminar tudo isso, tem um nutricionista. Então, assim, a gente tem que ter muito amor próprio para querer cuidar da gente, né? Tem que ter muito isso. E quando que eu digo assim, né? Muitas pessoas dizem assim, né? A questão do, o meu metabolismo, gente, eu estou de frente com uma endocrinologista, tem muito disso, né? O meu metabolismo é lento, aí tu vai ver, o lento tá na pizza que ele posta, tá no hambúrguer que posta, existe assim, ó, não, realmente, o T3 está baixo, o T1, enfim, que a pessoa pode fazer de tudo que ela não vai emagrecer ou não. Eu vou tentar, porque tem gente que pode dizer assim, ó, eu faço de tudo, mas eu não emagreço. Às vezes não emagrece porque está aqui também muita coisa, tem vários bloqueios, né? Mas essa questão pode acontecer ou não? Pode, mas é a minoria da minoria dos casos. Existe sim alterações na tireoide, um hipotireoidismo que muito descompensado leva a pessoa a ter uma dificuldade maior de perder peso, mas principalmente uma retenção de água. Se eu tenho uma tireoide que eu estou tratando, que eu estou com a reposição adequada do hormônio, por exemplo, isso já sai de cena, isso já não é mais um motivo para essa pessoa não perder peso. O que acontece é que a maioria de nós subestimamos a quantidade de calorias que nós ingerimos e tendemos a superestimar o nosso gasto. Então, a gente, às vezes, por exemplo, belisca muitas coisas ou não conhece realmente a caloria dos alimentos, né? E acaba achando que realmente come pouco, porque talvez de volume de comida realmente é pouco, mas de caloria, de gordura embutida nessa alimentação acaba sendo muito. Então, na maioria dos casos, o metabolismo lento nada mais é do que pouco atividade física e uma ingesta calórica realmente elevada. Uxa, essa doeu, né? Vamos fazer o seguinte, só um intervalinho para o nosso comercial, direto lá da Oral Sim, da Lemos Esportes, e a gente já volta.
Intervalinho do programa da Gil, estou aqui na Oral Sim. Gente, deu ruim com o dente, quebrou, lascou, precisa do implante, é só chegar aqui e falar com o Dr. Luiz. Ele já vai fazer tua avaliação, encaminhar para o profissional e tu vai resolver esse dente com certeza. Chega para cá. E estamos de volta, gente, falando de obesidade aqui com a doutora Isabela Bússolo, endocrinologista. E assim, né, gente, quem nunca numa segunda-feira, para e pensa comigo, postou lá, agora vai. Agora vai. E aí, de repente, esse agora vai durou até quarta-noite. Né? Então a gente quer falar da obesidade e desse efeito sanfona. Por que eu tô com X quilo, daqui a pouco eu tô aqui, diminuo, daqui a pouco eu volto mais 2? Por que isso? O que acontece, doutora? Então, gente, infelizmente, aí vem o nosso desafio de tratar a obesidade, é que o nosso corpo ele não gosta de emagrecer e ele vai se defender do emagrecimento a todo custo. Isso se dá por uma questão evolutiva mesmo. Ao longo de milhares de anos, né, evoluía quem conseguia passar por muitas privações que nós sofríamos lá nos nossos ancestrais. E aí essa carga genética toda chegou até agora. Uma vez que eu atingi o meu maior peso, o meu corpo ele vai tentar manter esse maior peso para sempre. Então, toda vez que eu começo um processo de emagrecimento, que eu começo uma dieta e que eu perco peso, o meu corpo vai se defender disso, aumentando a fome. Eu explico que é como se fosse um cabo de guerra. Nós puxando de um lado, nosso cérebro puxando de outro. Uhum. Por isso que é tão difícil e por isso que muitas vezes dietas restritivas não vão funcionar. Porque é uma coisa insustentável, né? A pessoa faz isso por um mês, mas não consegue manter isso lá no 4º mês. E isso precisa ser uma constante. Então, é muito importante ter uma reeducação de hábitos para a gente conseguir fazer essa mudança ao longo de toda a vida, sabendo que vai sempre haver essa tendência do nosso corpo tentar retomar o nosso maior peso. Porque hoje em dia, né, é tudo muito tentador, né? A internet está aí, é muito conhecimento, muita informação, e aí de repente, dieta tal, e a pessoa vai lá, se submete a uma dieta que não vai dar conta por muito tempo, mas ela vai, faz e se frustra. Né? Por isso que eu digo assim, em todo o programa da Gi, acredite nos profissionais, busque pessoas que estudaram e que estudam constantemente para aprimorar aquilo que fazem tão bem, né? Um médico, um nutricionista, um educador físico, porque sozinho a gente é muito pouco. Então, em conjunto, psicólogo, psicanalista, a gente vai muito mais longe. E como identificar isso? Assim, ó, eu tô indo para um caminho daqui para frente, só para frente, tô engordando tudo quanto é... E eu preciso parar com isso. Tem um cálculo que a gente pode se basear? O que a gente pode dizer para essa pessoa que está em casa ligar o sinal de alerta, assim? Hoje, Gil, o método ainda mais difundido é o cálculo do IMC. Né? A gente sabe que tem métodos melhores, como uma bioimpedância, por exemplo, para avaliação de composição corporal, mas o IMC ainda é um método prático que todo mundo consegue fazer em casa, que é um cálculo em que eu vou pegar o meu peso e dividir pela minha altura ao quadrado. Né? Então, peso dividido por altura vezes altura. Se esse valor der acima de 25, eu considero que eu estou com sobrepeso. E se esse valor for maior ou igual a 30, eu considero obesidade. Né? E aí eu tenho maior ou igual a 35, uma obesidade grau 2, e maior ou igual a 40, uma obesidade grau 3. Então, eu diria que se quem está em casa fizer o cálculo e passar de 25, opa, eu estou com sobrepeso, eu já preciso ligar um alerta e rever meus hábitos. E se esse valor passar de 30, eu já tenho um diagnóstico de obesidade, eu preciso procurar ajuda. A menos assim, né, como a gente falava antes, que a pessoa faça o treino muito pesado, é questão diferente assim, mas daí a pessoa já tem acesso a um percentual de gordura, vê o que é gordura, vê o que é músculo, enfim. E aí, como tratar isso aqui? Por exemplo, assim, ó, eu tô com isso tudo, eu preciso, claro, eu já tenho que focar aqui na mudança de hábitos, mas eu tenho, quando tá assim, ao extremo, o que eu posso fazer para mudar
esse jogo, assim com medicações, ou a gente vai falar também de cirurgia bariátrica, que a pessoa pode, né? Eu digo assim, a bariátrica é interessante, sempre com ajuda, gente, sempre com ajuda, né? E com um psicólogo, para te entender tudo que está acontecendo, psicanalista, enfim. Hoje, Gi, nós indicamos tratamento medicamentoso para todo paciente com quadro de obesidade. Né? Entendendo todas essas alterações de apetite que acontecem, entendendo essa alteração metabólica, de inflamação, como você mesmo citou, todo paciente com IMC acima de 30 tem indicação de associação do tratamento medicamentoso. Uma vez que se eu associo medicação, eu vou possibilitar que esse paciente consiga perder mais peso. A gente sabe que o tratamento apenas com mudança de estilo de vida ele é muito frustro. Consigo aí em torno de 5% do peso corporal. Quando eu falo em associar medicação, essa taxa vai de 10% até 15% com medicações atuais que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu possibilito muito que o paciente consiga alcançar uma meta possível e que, inclusive, ele se mantenha motivado por estar conseguindo ver o resultado, né? E a cirurgia bariátrica seria a opção naqueles pacientes com IMC maior ou igual a 40 ou maior ou igual a 35 com comorbidade, desde que esse paciente já tenha passado por um tratamento clínico sem sucesso. De maneira geral, nós consideramos 2 anos. Então, se esse paciente por 2 anos tentou um tratamento clínico e não teve sucesso, a cirurgia bariátrica é uma opção. E muitas vezes salva vidas. É um tratamento que realmente tem o seu espaço. Não é a última opção. Para muitos pacientes, ele é o tratamento que vai realmente mudar a vida daquela pessoa. Porque vamos pensar o seguinte, né? A pessoa já fez de tudo, esse vai e vem, e de repente está cada vez mais com, desculpa a expressão, com a corda no pescoço, porque se vai aumentando o peso, vai aumentando a inflamação, vai gerando todas essas doenças, de repente a ação medicamentosa, ela vai junto com isso, ela vai criar esses hábitos e a partir, pode até tirar e daqui a pouco vai ser mais fácil, né? Todo mundo pensa assim, de repente quem está ouvindo a gente, vendo a gente, pensar assim, tá, mas com remédio e a partir do momento que parar. Mas pensando por uma linha assim, a partir do momento que parar, ela já teve uma caminhada construída de exercício, de alimentação. Eu acho que é uma tentativa muito boa. Exatamente. E, Gi, às vezes a gente não vai parar. Considerando que a obesidade é uma doença crônica, se eu pensar que o paciente com pressão alta, ele vai tomar o seu remédio para pressão alta a vida toda, às vezes o paciente com obesidade vai precisar do seu tratamento para a vida toda. Uhum. Porque se hoje ele não estiver tratando a obesidade, amanhã ele vai estar tratando a pressão, o diabetes, o colesterol, o problema do joelho, né, câncer, que a gente sabe que está relacionado também. Uhum. Então, é como você mesmo falou, o medicamento, o tratamento, ele sai de cena à medida que o paciente já conseguiu mudar os hábitos, mas aquele paciente, por exemplo, que perdeu muito peso, talvez ele vá precisar de um medicamento a longo prazo. E está tudo bem. São medicações seguras hoje. Uhum. Não se tem mais aquelas medicações muito antigas que na época... Hoje ainda o pessoal tem muito medo. A gente dizia aqueles veneninhos de rato, né? O Fiproporex, dietilpropiona, que eram medicamentos assim que a pessoa ficava... Sim, hoje isso já está vetado. Nós não usamos mais esse tipo de medicação. Tudo que nós usamos hoje é seguro a longo prazo, desde que, claro, feito sob acompanhamento médico. Né? Gente, eu acho que eu não trago nada aqui no programa, né, Rodrigo? Que diga assim, vai, te vira sozinho, pega uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Por isso que nós temos essa individualidade biológica. Procura ajuda. E no mais... Faz o conjunto, o combo da felicidade. Eu digo, eu gosto sempre de falar em psicanálise, vai ver a causa, né? Quando ela falou iceberg, isso aqui que está aparecendo aqui em cima é porque tem coisa ali embaixo que te causou em algum momento. Só que também tu não vai levar tanto tempo a descobrir. Concilia tudo, que está tudo certo. Doutora, muito obrigada, viu? Acho que foi extremamente esclarecedor, acho que o programa, que pode com certeza ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gi, mais uma vez. Prazer estar aqui. Obrigada. Ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Eu quero deixar um beijo para o pessoal da Verze, que vestiu o programa da Gi, que são umas queridas. E é isso. Gente, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Beijo no coração. Até.